Terminada a prova de hoje, dos segundos anos, SSA 2, nós já estamos aqui com Mayla, com Bruna e com os professores já aqui firmes e fortes, os mesmos guerreiros. Estamos aqui com Marcos Nascimento, com Marilson Corsino, para os comentários agora das provas da tarde. Começamos com língua estrangeira, inglês e espanhol. Mayla fez o quê? Eu fiz espanhol. Fez espanhol. E Bruna fez inglês. Foi o que Bruna achou da prova de inglês? Foram 6 questões? Isso. O que você Eu achou? achei uma prova muito boa. Eu tive facilidade em fazer todas as questões. E eu gostei muito do que foi abordado nas questões. Não sentiu tanto dificuldade? de interpretação quanto de gramática. Não sentiu dificuldade Não. maior? Quantos textos, Bruna, apareceram? Foram 2. Dois Tiveram textos. 2 textos. E simples? Simples, os dois muito simples. Vamos ver O que- vocabulário abordado nos textos era um vocabulário que o aluno conseguia traduzir facilmente. Professor Marilson, confirma? Assino embaixo, sem nenhuma dúvida. Realmente a prova do segundo ano do SSA 2 foi uma prova, eu não vou dizer que foi fácil, né? Porque a gente tem muito aquele foco do professor e para o professor tudo é fácil, né? Mas na realidade a prova foi bastante acessível para o aluno do segundo ano, porque ele tinha o conhecimento, ele tinha o domínio do vocabulário. E quando você tem o domínio do vocabulário, você praticamente resolve as questões. As questões em si, elas não trouxeram nenhuma dificuldade na parte de compreensão e deixou o aluno bastante tranquilo, bastante cômodo para a resolução da prova. Foram 2 textos, conforme Bruna explicou. Um que falava a respeito, é um tema antigo, ou seja, da relação entre família e tempo, e filhos, né? A gente tem esse problema. Tempo para os filhos. Antigamente no passado, para os filhos. Antigamente no passado, o pai trabalhava, né? A mãe era doméstica, então verdade. ficava difícil conciliar as duas coisas com relação ao filho. Atualmente, o problema persiste, agora de uma forma diferenciada por causa da tecnologia. Então, hoje o pai e a mãe trabalham e, consequentemente, têm gostos diferentes. Chegam em casa, quer assistir televisão, o outro quer estar no computador. Isso tudo está no texto. Tudo está nos textos, mas numa linguagem bastante acessível, muito fácil, né? Foi isso mesmo, Bruna? Foi isso mesmo. E o outro sobre o dióxido de carbono, né? Também é um tema bastante conhecido na área da ciência. E o aluno também não teve dificuldade. Maneiras práticas de agirmos com relação a esse problema do aquecimento global, atribuindo tarefas conjuntas e não isoladas. Também dentro, apesar do texto ser um texto técnico, mas ele esteve também numa abordagem bem simples, bem flat. Então, Marilson e Bruna, textos assim bem atualizados, né? Bem ajustados à realidade nossa, o tempo dos pais para os filhos, como isso mudou, e essa questão também aí ambiental, não é? Ecológica. Ótimo. É um tema conhecido. E o vocabulário, como Bruna disse, simples, acessível? Muito simples. Nós trabalhamos com um vocábulo um pouquinho mais alto, né? Numa linguagem mais elevada. Mas quando isso é assim é importante. melhor, não é? Quando a gente pega a prova, olha e diz, puxa, tenho condições, não é? Porque foi assim que eu estudei com meus professores, não é? Aí fica melhor. E Mayla, gostou da prova de espanhol? Gostei. Eu achei uma prova bem objetiva. Só tinha um texto que quando você olhava assim, você achava relativamente grande. Abriu a prova, o texto? Mas só que depois você via que todas as 6 questões eram remetidas a esse texto. Então, tava tudo... Vocabulário acessível? Sim. Não trouxe grandes dificuldades, não. Não. E o texto era sobre o quê? Vamos ver se coincide. Era sobre o satélite Gaia. Aí falava o que ele ia fazer, o objetivo dele. Tudo a ver, né, com o nosso tempo, com comunicação, né, com essa planetarização Isso, das coisas. Verdade. E aí, professor Marcos? Bem conectada a prova, extremamente feliz as palavras de Mayla. Bem objetiva a prova. Acima de tudo, houve uma maturidade em relação ao aluno do primeiro ano com o segundo. Eles estão usando cada vez mais as estratégias de leitura. E eu estava conversando com o Mayla justamente isso. Ele disse, não, precisou um pouco mais de atenção, mas uma prova bem clara, bem objetiva e fácil de ser resolvida.
acima de tudo, o aluno tinha que desenvolver algumas estratégias de leitura visto em sala de aula mesmo no dia a dia. Aquilo que a E o gente que destaca podia bastante. dificultar, assim, era o tempo. Sim. Porque o nível da prova... Foram 46 questões, não é? 44. 46 só amanhã, né? Aham. O que podia atrapalhar, assim, o aluno para fazer era justamente a questão do tempo, assim. E você começou Prestava logo por atenção. matemática, física ou seguiu Não, a ordem? Eu segui a ordem, comecei Seguiu a língua ordem. portuguesa. Bruna seguiu a ordem também das questões? Segui a ordem também. Foi melhor, né? Uma matérias. boa estratégia, não é? Seguindo a ordem. Muito bem. Então, a primeira impressão é boa, não é? Também das provas de língua estrangeira do segundo ano. E no próximo bloco a gente volta com um detalhe aqui e acolá das duas provas de língua estrangeira de hoje. Até já!